Queridos, como estamos acertados na nossa agenda, hoje, nesse sábado, nós estamos ministrando sobre geração de nazireus. Infelizmente, não podemos ter o nosso carinho presencial, não posso dar um abraço, que você sabe que eu gosto, mas agora nós vamos como pode ser, vamos nos ajustando, a igreja vai repaginando, né, e Deus vai nos abençoar. Já passei o álcool gel na mão aqui, antes de pregar, já estou no jeito aqui, viu? Mas vamos conversar um pouquinho sobre geração de nazireus. Na verdade, era chamado voto de nazireu. Durava em média 30 dias, as mulheres podiam fazer também. Há casos raríssimos na Bíblia de nazireus para a vida toda, como Sansão, por exemplo, que foi dedicado pela sua mãe para ser um nazireu desde o seu nascimento. Ele foi ao longo da vida. Não é? Samuel também, há uma discussão sobre isso, que ele foi separado para o Senhor, não é? Mas de qualquer forma, o que eu quero destacar para você é o que isso representa para nós hoje, para você como jovem. Qual o desafio de Deus para a sua vida, para você ser um nazireu do Senhor, para você espontaneamente buscar de Deus um momento, um tempo na sua vida para ser bênção. O que diferenciava o nazireu de outra pessoa? Basicamente, ele fazia voto com relação a 3 coisas na sua vida, não é? Há também alguns comentários que falam que eles abriam mão da carne em algumas circunstâncias, mas eu queria focar nas 3 coisas que o texto bíblico, em Números capítulo 6, fala para nós sobre esse voto. Lá no Novo Testamento, Paulo faz esse voto também. Paulo, durante um tempo, ele rapou a cabeça, né, para iniciar esse voto, né? Então, assim, eu queria ler para você Números capítulo 6, tá? Se quiser acompanhar aí, eu só aguardar a minha leitura. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, homem ou mulher, fizer esse voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, a palavra nazireu, né, significava essa consagração ao Senhor, ele vai se abster de vinho ou de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomará beberagens de uvas, né, que era a uva feita de uma outra maneira, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não se comerá nem beberá nada da vinha, desde as sementes até as cascas. No verso 5 ele diz: Todos os dias do seu voto de nazireado não passará a navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais ele se consagrou ao Senhor. E ele continua dizendo, todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de cadáver, né? Então aqui o texto mostra 3 coisas importantes para quem quiser ser um nazireu. E eu creio, sabe, queridos, que mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, de tantas dúvidas, tantas dificuldades, tantos medos, tantas ansiedades, Deus precisa de jovens nazireus. Deus precisa não só de jovens, mas de todas as pessoas que queiram pensar o Senhor de uma maneira diferente. O nazireu, ele dizia, olha, durante o tempo da minha vida, eu quero pensar sobre Deus de uma maneira diferente. Eu quero pôr a minha vida bem alinhada com Ele, bem orquestrada com o Senhor para esse momento. Eu queria então abençoar você pensando um pouquinho sobre isso. 3 coisas, vamos lembrar? Não tomar vinho, não é? Não cortar o cabelo, não é? E não tocar em morto, não tocar em cadáver. Vamos pensar um pouco sobre isso? Será que Deus está falando mesmo de vinho, de cortar cabelo, de não tocar em cadáver? Talvez você diga, pastor, eu não preciso fazer voto nazireu para não tocar em cadáver, eu não vou tocar de jeito nenhum, né? Eu não bebo, e eu gosto do meu cabelo grande. Eu acho que na cultura hoje, no cabelo não tem nada a ver com ser bênção ou não ser bênção ao Senhor. Mas não é isso que eu quero falar com você. A Bíblia, ela transpõe, ela produz essa transposição da realidade para a nossa realidade atual. Então eu quero abençoar você agora. Vamos lá? Primeira coisa é o vinho. Na realidade, não só aqui no Nazireu, mas havia uma ordem que o sacerdote não podia tomar vinho quando fosse ministrar no lugar santo ou santo dos santos. Ele teria que estar sóbrio.
E aqui é o ponto para mim e para você. Quando a gente faz esse voto de nazireu, é uma proposta, um desejo de ser uma pessoa sóbria diante do Senhor. Buscar o equilíbrio, buscar tomar decisões consistentes, buscar ser uma pessoa que não é tomada por emoções, por sentimentos, mas sim uma pessoa focada, uma pessoa que está sóbria. E aqui eu quero abençoar você que quer ser um nazireu, é buscar de Deus sobriedade, equilíbrio. Fala, Senhor, eu quero nesse tempo de nazireado achar o ponto de equilíbrio para a minha vida e também ser um ponto de equilíbrio para outras pessoas. Quero abençoar você então com essa palavra. A segunda coisa que o texto fala é sobre não cortar o cabelo. Eu fiquei pensando sobre isso. Não cortar o cabelo é mexer o mínimo possível naquilo que Deus fez. A natureza, ela segue o seu curso, a minha unha, a sua unha, se você roer ou cortar, ela vai crescer de novo. Ela tem uma ordem, ela tem algo que Deus deu a ela de crescimento. E o cabelo também, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Algumas pessoas cortam para mudar um modelo, cortam porque gostam do cabelo curtinho, ou cortam por várias razões. Mas aqui a ideia não é se você vai cortar ou não vai cortar o cabelo, é você tomar uma decisão de falar, Deus, eu quero mexer o mínimo naquilo que o Senhor fez e da maneira como o Senhor fez. É um desejo de respeitar a maneira como chegou para você, a maneira como Deus está fazendo, respeitar as coisas que Deus faz, ou seja, não cortar nada, não mexer em nada, mas dizer, Deus, eu quero que seja como o Senhor quer. Eu quero mexer o mínimo, eu quero interferir o mínimo, deixar a vontade de Deus fluir com liberdade na sua vida. Eu creio, você que é jovem, ou você que não é jovem está vendo também, a bênção do Senhor para a nossa vida é interferir o mínimo possível naquilo que Ele faz. Continuando no texto, ele fala sobre tocar em cadáver. Tocar em cadáver é aproximar da morte. É ficar junto daquilo que não é. É escolher aquilo que não tem mais sentido. A opção pela vida, a opção por aquilo que realmente é, a opção por aquilo que é importante, a opção por aquilo que vai produzir mais vida. Um cadáver não produz mais nada. Um cadáver, ele chegou no fim de si mesmo. E aqui o desafio para o nazireado é a gente tomar uma posição e dizer, Deus, não quero aquilo que não é. Eu quero aquilo que é e que vai produzir mais coisas que são. Tem vida, coisas que têm vida, palavras que têm vida, pensamentos que têm vida, decisões que têm vida. Nada de caminhos de morte, nada de desejos para si mesmo. Mas realmente o voto nazireado, ele provoca uma oxigenação na alma, uma limpeza na fé, uma faxina nos sentimentos espirituais, e a gente pode se consagrar mais ao Senhor. Quem é uma pessoa que quer se consagrar mais ao Senhor? É uma pessoa que quer ser equilibrada. É basicamente uma pessoa que não quer interferir na vontade do Senhor, que Romanos 12:2 diz que é boa, perfeita e agradável. Ele entende que o caminho do Senhor é o melhor caminho. E, acima de tudo, opta pela vida. Quer afastar-se da morte, quer afastar-se do resultado da obra do pecado na vida das pessoas, quer que a sua vida seja limpa, produtiva, abençoada diante de Deus. Por isso eu queria compartilhar com você essa palavra hoje e desafiar, quem sabe, a partir de você, vai haver um despertar para uma geração de nazireus. Estamos precisando, desesperadamente, de pessoas que queiram se consagrar ao Senhor, principalmente numa época como essa, porque não temos outra chance, não temos outro caminho a não ser Deus nos dar essa bênção. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa, de alguma forma, encher seu coração e desafiar você. Vamos formar algo maior de Deus para esse tempo. Vamos pensar numa geração de nazireus. Deus te abençoe.